Boa noite. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Como você já sabe, o nosso site não vende nada, portanto, o acesso às webclasses é gratuito. Além disso, o nosso site oferece o download gratuito de vários livros e CDs. Vá conferir e divulgue o nosso site aos seus amigos. Para tudo isto, basta acessar www.derose.org.br. Vamos agora passar ao Puja, uma retribuição ética de energia. Quem vai conduzir o Puja é o instrutor Eduardo, da unidade Itaim de São Paulo. Pouse seu olhar sobre o Mestre Derose e faça brotar do seu coração uma imensa quantidade de energia verde esmeralda. Esta energia é carregada de gratidão e os mais puros sentimentos que parte do seu coração em direção ao coração do Mestre. Agora, visualize uma ação efetiva que você possa fazer em prol da obra e da pessoa do Mestre. Sugiro que você convide um amigo para compartilhar esta webclass com você. Swastika. Swastika. Muito bem. Bom, hoje eu quero mostrar a você a revista da Ordem dos Parlamentares do Brasil, comemorando seus 30 anos de fundação da entidade. E no número comemorativo saiu aqui uma belíssima matéria de 3 páginas, Derose e mais de 1 milhão de livros vendidos. Tem umas fotos bonitas aqui embaixo do Swastika Companhia de Artes Cênicas. E aqui também. Muito boa matéria. Muito boas fotos, parabéns para a revista OPB, parabéns para a Ordem dos Parlamentares do Brasil. Obrigado. Hoje eu vou ler para vocês um trechinho de um livro. O livro é Eu Me Lembro, mas tenho que ler porque eu não me lembro. Não tenho o livro da memória, então vamos lá. Nossos alimentos. Bom, você sabe o que é este livro, né? É um livro que não é técnico, é um conto, então, pronto, é um conto. Comíamos muitos cereais, raízes, frutas e hortaliças, ovos, leite, coalhada, queijo e manteiga. Algumas tribos do noroeste alimentavam-se também de peixes, mas na nossa região considerávamos primitivismo agarrar um animal, ave ou peixe, matá-lo brutalmente e devorá-lo, como fazem os mais selvagens predadores. Nós nos afeiçoávamos às cabras e aos búfalos, mas não conseguíamos sentir afeição pelos tigres, que matavam e dilaceravam nossos animais e parentes. A maior parte das famílias já havia perdido pelo menos um ente querido, morto por algum animal carnívoro. Não podíamos descer ao mesmo nível animalesco dessas feras. Como observávamos muito a natureza à nossa volta, percebíamos que os animais vegetarianos eram amistosos e podiam ser amansados a ponto de trabalhar conosco, e os deixávamos dormir ao nosso lado, sem o perigo de sermos atacados por eles no meio da noite. Nenhum animal carnívoro pôde ser domesticado para trabalhar para nós, para ser montado ou puxar uma carroça. Somente o cão se afeiçoou ao homem, e mesmo assim não nos dava leite nem puxava nossos arados, e só servia para a guarda, muitas vezes representando perigo para os nossos vizinhos. Notamos também diferenças entre as tribos que podiam ser atribuídas aos hábitos alimentares. O corpo dos que não abatiam animais para se alimentar de suas carnes mortas era mais saudável. A pele mais bonita e macia, o semblante apaziguado e amistoso. Os do noroeste, além de serem fisicamente mais rudes,
Quando algo lhes desagradava, aceitavam tranquilamente sangrar o desafeto, pois estavam habituados a derramar sangue dos animais. Nossas comidas também eram mais saborosas e aromáticas. Certa vez, provamos da comida feita por um clã nômade que nos visitara. As carnes, é claro, tivemos repulsa e não admitimos colocá-las na boca, até por uma questão de higiene. Mas alguns vegetais que as acompanhavam aceitamos. Não tinham gosto de nada. Era como se eles achassem que comida era carne e que esta não precisava de temperos. O resto não merecia nenhum cuidado especial. Quando lhes oferecemos nossos vegetais preparados em fornos, com leite e manteiga, condimentados com ervas e sementes aromáticas, largaram de lado a deles e preferiram a nossa comida. Também nos pareceu que não conheciam a arte de fazer pão, pois, sendo nômades, não plantavam os cereais e assim davam preferência à caça e à pesca. Tínhamos vários tipos de pão, cada qual com uma seleção de grãos e ervas e com um formato diferente. Porém, era sempre pesado e duro. Quando perguntei à minha mãe se não podia ser mais macio, ela riu, fez uma careta e não me respondeu. Fiz-lhe outra careta e continuei mastigando o meu pedaço de pão. Mais tarde descobri que podia deixá-lo um pouco no leite e conseguia a maciez desejada. Uma iguaria que preparávamos era a combinação de grãos deixados de molho em água e ervas aromáticas durante a noite. No verão comíamos esse prato cru acompanhado de coalhada. No inverno cozinhávamos e nos servíamos dele ainda fumegando. Nossa família tinha um carinho especial por um arbusto que dava sementes arredondadas, escuras e brilhantes, que eram moídas e guardadas para ser adicionadas a algumas receitas. Além de perfumar o alimento e enriquecer o sabor, dizia-se que tinham a propriedade de aumentar a energia para o trabalho e evitar doenças. Depois eu leio outro pedacinho desse livro. Agora é este. Faça yoga antes que você precise. Este tijolão, este Panzer. Eu, há pouco tempo, dei uma aula sobre prefixos, sufixos. Talvez eu retome hoje essa aula. Rabiscar aqui na minha mente algumas coisas interessantes. Vamos ver. Calma, estou procurando. Vou falar sobre, então, a pronúncia do sânscrito, o capítulo que explica a pronúncia do sânscrito. Quando se escreve o sânscrito em caracteres latinos, chama-se transliteração. Existem várias transliterações convencionadas para o inglês, para o francês, para o português, etc. Quem lê livros de yoga geralmente fica desorientado ao ver a mesma palavra sendo grafada das mais variadas e estranhas maneiras e acaba, não raro, assimilando uma forma menos correta, mas que tenha logrado tornar-se mais popular. Nesta obra, optamos pela transliteração mais usada na Índia, pois, se o yoga vem de lá, faz sentido não modificar a forma de escrever seus termos. Além disso, esta que adotamos é mais fácil e muito mais lógica. E aí, por falar nisso, eu vou aqui para exortação à tolerância. Devemos aceitar a existência de diversas opções de grafia para a mesma palavra. Isso se deve ao fato de que o idioma sânscrito, além de ser língua morta, escreve-se em outro alfabeto. As convenções para sua transliteração são muitas. Por isso você vai encontrar variações as mais diversas para Sirsh, Sirsh, Sira, Parshva, Parshva, Ustra, Ustra, Swastya, Swastya, Atma, Atman, Atman, Namah, Namaha, Shankar, Shankara, Chakra,
e na escrita sem o H. Escreve-se Cakra, mas a pronúncia é sempre Chakra. O mesmo se aplica ao uso de acentos, já que na Índia quase nunca eles são utilizados. Esse procedimento ocorre por uma espécie de desprezo dos indianos pelos vocábulos transliterados. É como se eles estivessem sendo desnaturados ao passar do alfabeto Devanagari para o alfabeto latino. Então aquilo não tem muito valor mais. Declaram que os termos sânscritos grafados em caracteres latinos estão escritos em inglês e escrevem-nos de qualquer forma. Depois de 24 anos de viagens àquele país, deixei de fazer questão de acertar na escrita ou na pronúncia. Nem eles acertam. Um dia eu estava imprimindo certificados de um curso que acabara de ministrar na cidade de Rishikesh. Perguntei a um sânscritista hindu qual era a diferença na escrita e na pronúncia entre o primeiro SH e o segundo, Rishikesh. Ele me explicou de maneira muito clara e precisa, de forma que aprendi imediatamente o correto. Assim que assimilei a explanação, outro pandit que ali se encontrava apressou-se a corrigi-la. O primeiro SH que me fora ensinado era, na verdade, o segundo, e vice-versa. Para gravar esse quadro, na Índia falam-se 18 idiomas oficiais, cada qual escrito num alfabeto diferente, 200 e tantas línguas não oficiais e mais de 3.000 dialetos, cada um com seu sotaque. Então a única atitude sensata a adotar é a tolerância para com a multiplicidade de grafias e pronúncias. Quando conhecemos pouca coisa, o pouco que conhecemos parece-nos verdade insofismável. À medida que vamos ampliando nossos horizontes, percebemos o quão enorme é a nossa ignorância e isso nos torna mais tolerantes. Mas hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre os termos dos prefixos radicais e sufixos. Na aula passada, a aula não anterior a esta, mas na aula em que falamos disto anteriormente, eu me lembro de ter dividido o quadro aqui em prefixos, radicais e sufixos. E sufixos. Nos sufixos podíamos colocar aqui 3, 4, 10, 12. Optei por 9 sufixos, por 8 sufixos que eram Mudra, Puja, Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoga Nidra, Samyama. Mostrei os prefixos, não muitos, e demos uma pincelada nos radicais. Hoje, eu acho que nós podíamos tratar só da questão dos asanas. Então, o que vai nos mostrar que esse pessoal aqui é procedimento corporal é o sufixo. Porque se estivesse escrito, por exemplo, pranayama, ou mudra, ou puja, ou mantra, nós saberíamos imediatamente que não é técnica corporal, é uma outra coisa. Para facilitar, nós dizemos que aqui é o nome do indivíduo. Mas aqui é a família. Então, se você disser, foi o João quem disse, ou que fez tal trabalho, nós não sabemos qual João. Pode ser o João de Souza, o João da Silva, o João dos Santos. Então, aqui entra a família. O João, qual João? O de Souza. Este aqui foi o de Souza. Então, nós queremos saber quem é este João aqui. Isto eu já falei da outra vez, não custa repetir. Shiva. Faça aí essa técnica. Shiva. Pode fazer aí em casa. Você não faz. Por quê? Porque isto sozinho não nos diz muita coisa. Shiva foi o nome de um homem. Mas que técnica é esta que leva o seu nome? Será que é da Silva?
Será que é dos santos? Será que é de Carvalho? Então, nós podemos fazer a técnica cujo nome é Shiva, mas pode ser um Shiva Mudra, pode ser um Shiva Mantra, pode ser um Shiva Puja. E o fato de ser de famílias diferentes torna o exercício completamente diverso. Shiva Mudra é feito com as mãos, Shiva Mantra é uma vocalização e o Shiva Puja é um trânsito energético, é a transmissão mental e emocional de uma energia. Então, hoje nós vamos ver esta família aqui, Asana. E vamos ver se memorizamos, vamos estudar um pouquinho aqui para memorizar alguns nomes. Então, por exemplo, vamos começar com vegetais. Nomes de vegetais atribuídos a determinadas técnicas corporais. Então vamos lá, vocês sugerem. O moçada de casa também pode participar. Então, me dá lá o nome de um vegetal. Como é? Entendi, Padma, foi isso? Claro. Esse é o primeiro, né? Padmasana é o asana mais tradicional. Padma é lótus, é a flor de lótus. Que mais? Ó, disseram lá. Tala. Tala é palmeira. Então, diz lá o seu. Vriksha. Essa palavra é muito interessante. Vou até contar história sobre ela. Vriksha significa árvore. Então, posição da árvore. Que asana é esse? Vrikshasana é este asana. Vrikshasana, muito bem. Mas existe um outro que se chama, que não é vegetal, um outro que se chama Vrishka. Houve uma inversão aqui. Este é Vriksha, árvore, o outro é Vrishka, escorpião. Mas ainda tem mais uma palavra que, na verdade, não é nome de asana, mas foi utilizado lá no Brasil. Um professor escreveu um livro, chamou este asana, este Vrikshasana, chamou-o de Vrikasana. Deve ter sido um engano, claro. Mas depois, estudando sânscrito com um professor meu aqui da USP, em sua apostila, em sua gramática de sânscrito, encontrei que Vrika era lobo. É interessante como a simbologia mexe com as coisas do inconsciente e acaba denunciando muita coisa. Esse professor era o lobo dos outros professores de yoga, perseguia muita gente pela frente, publicamente, fala muito de Deus, paz, amor, tolerância. Por trás, ele faz calúnias, persegue, tenta destruir aqueles que não lhe são agradáveis. E quando a União Nacional de Yoga foi criada, eu me lembro que nós fomos convidar, nós, quer dizer, aqueles que já estavam com essa proposta de união, fomos convidar todos os demais, independentemente de tipo ou linha de yoga, a que participassem desta união. Uma união nacional. De quê? De yoga, yoga em geral. E todos os adeptos, os seguidores desse senhor diziam a mesma coisa. Todos diziam: não, obrigado, eu sou um lobo solitário. Todos diziam isso. E realmente, quando nós vamos ver as coincidências, elas mostram que são muito mais do que simples coincidências. Bom, então, Vriksha, árvore. Tem mais algum vegetal? Banche. Bambu. Outro.
Mais um vegetal, vamos lá. Acabou? Só tem isso de vegetais? Então, Denise, pega lá, dá uma olhada na página marcada. Vê se você encontra mais vegetais aí. Kamala. Faça aí um Kamalasana. Faz aí um Kamalasana. Muito bem, é isso aí. Kamalasana é o Padmasana, é a mesma coisa, são sinônimos. Só que é mais fácil você encontrar nomes de pessoas utilizando o termo Kamala do que o termo Padma. Que mais? Mula, raiz. Mula. Não é mulasana, não tem, mas mula é vegetal, não deixa de ser. E agora animais. Animais que serviram, Hamsa, que serviram para denominar os asanas. Hamsasana também tem história. Num livro que foi publicado nos Estados Unidos, depois, é claro, influenciou todos os outros, este asana aparece, o Hamsasana, aparece como Sangasana. Afinal, é Hamsasana ou é Sangasana? Hamsa significa cisne. E swan? É cisne também, mas é em inglês, gente. Não, Sangasana não, tenha santa paciência. Cisne, em sânscrito, é Hamsa. Então, Hamsasana. Outro animal. Kaka. Kakasana. Corvo. Outro animal. Hastina. Aqui alguém disse kurma. Hastina. Elefante. E kurma. Tartaruga. Alguém disse cucutá. Esse então parece o som do galo. Cucutá. O Hastina, elefante, é interessante também observar que Hasta quer dizer mão e Hastina refere-se à capacidade do elefante usar a tromba como se fosse uma mão. Depois? Qual? Capota. Capota. Pombinha. Mas, quando a gente vê escrito, não está escrito Kapotasana, está escrito Kapodasana. Isto é devido a uma das 3.500 leis do sânscrito. Ele, quando palavras se encontram, muitas vezes o T vira D e o A vira O. Há uma porção de circunstâncias que é melhor você decorar palavra por palavra do que tentar decorar as 3.500 regras. Eu garanto que há menos palavras a decorar do que as regras. Eu, pelo menos, como não sou muito de decorar regras, eu prefiro decorar tanto, no caso do sânscrito, como do inglês, francês, português, eu prefiro aprender a coisa em si no uso do que na regra. Mas alguém tinha dito um outro animal. Brisca. Que havia sido mencionado agora há pouco, que significa escorpião. Vou voltar aqui para cima. Tirar estes. Bhujanga.
Simha. Pera. Vamos. Bhujanga. Bhujanga, que significa mesmo? Também tem história. Mas nos livros está escrito, em praticamente todos os livros no Brasil, está escrito que Bhujanga significa cobra. Bhujangasana, posição da cobra. Mas não está certo, porque Bhujanga é cobra em inglês, é cobra em espanhol, mas em português não é, porque em inglês cobra é a naja. E em espanhol cobra é a naja. Então aqui é posição da naja. Em português cobra é qualquer cobrinha que você encontra. Então não é posição da cobra, é posição da naja. Por que isso? Porque o praticante se levanta, a cabeça do praticante se eleva do solo, como a naja. Quando a naja está irritada, está provocada, ela avisa que vai atacar, levantando a cabecinha lá do chão. Ela levanta e avisa, cuidado comigo. Sou mais alta que você, estou preparada para o ataque. Então, Bhujanga, posição da naja. E Bhuja é uma parte do corpo humano, braço. Então aquele animal é todo um braço. Simha. Olha como é semelhante a Simba. Quem já esteve no Simba Safari sabe do que eu estou falando. Simba, leão em idioma afro. Simha. Se não houve influência do sânscrito sobre os idiomas africanos, nem vice-versa, então temos aqui um caso de sincronicidade. Obrigado. Qual foi o outro? Mayura. Mayura. Pavão. Outro. Não entendi? Hanuman. Hanuman. Na verdade é o general macaco, mas que em termos de asana, embora seja o asana do Hanuman, na verdade está se referindo a uma atitude simiesca, né? Qual foi o outro? Matsya. Matsya. Esse S é bem S mesmo. Matsya. Matsya é peixe. Matsyendra. Matsyendrasana. Matsyendrasana se refere a um mestre e parte do nome dele é referente a Matsya. E Matsya, esse peixe, onde é que ele entra na história? Por que ele é tão reverenciado? Por que ele virou até parte do nome de um mestre que ficou na história? Porque no início dos tempos, segundo a lenda, Shiva estava ensinando yoga à sua consorte Parvati. E tudo que Shiva ensinava de yoga, tinha um peixinho que ia lá e prestava atenção e depois praticava. Na aula seguinte, Shiva ensinava a Parvati, o peixinho ia lá, prestava atenção e praticava. E com isso, com a prática do yoga, ele evoluiu tanto que se transformou num homem. E veja que essa lenda, embora seja uma história popular, é folclore e mitologia, mas isso nos remete a um fato que é tido como indiscutível, que é a evolução dos peixes até mamíferos e até seres humanos. Quer dizer, de algum lugar, eles, os hindus de antigamente, quem sabe até foi antes da própria chegada do hinduísmo, mas os ancestrais que mexeram com essas coisas tiveram acesso lá no registro acástico e resgataram essas informações que a ciência ocidental só foi acessar muitos e muitos séculos depois, milênios depois. O quê?
a noção de que a evolução começou... Bom, primeiro que existiu evolução, e depois que a evolução começou lá no mar, nos peixes, anfíbios, mamíferos e seres humanos. Matsya, peixe. Outro. Bhega. Rã. Não é sapo, é rã. Outro. Shalabha. Esse SH é aquele SH. Por isso muitos livros escrevem Salabha, Salabhasana, Shalabhasana. Porque é um SH difícil de pronunciar e que todo mundo confunde, até na Índia. Então, Shalabha quer dizer o que mesmo? Gafanhoto. Mas não era lagosta? Em muitos livros está escrito que é lagosta, mas noutros está escrito que é gafanhoto, afinal. Lagosta ou gafanhoto? Aí, quando você vai consultar o dicionário de sânscrito, também quando você vai consultar os livros de yoga em espanhol, você compreende tudo. É que no espanhol está escrito langosta. Mas langosta tanto significa lagosta quanto gafanhoto. Aí está o problema. Os tradutores que puxaram do espanhol para o português acharam mais fácil chamar langosta de lagosta. Ora, é muito mais próximo. Só que não era gafanhoto mesmo. No espanhol de Espanha é diferente, é saltamontes, não é isso? Acho que é. Outro animal. Macara. Macara. Crocodilo. Se você muda um pouquinho a acentuação deste nome, você diz outra coisa completamente diferente. Macara é cara, letra M, a letra M. Macara. Outro animal. Sarpa. Serpente. Olha como é parecido com o português. Qual é o outro? Go. Vaca. Às vezes a gente ouve num filme, né? Go, go, go. Será que eles estão xingando alguém? Go. Vaca. Por que a vaca é sagrada? Você sabe que essa é uma questão que as pessoas que não conhecem bem a Índia, e geralmente os que não gostam muito, né, de yoga, hinduísmo, essas coisas, eles usam muito esse animal para questionar. E dizem, pois é, esse negócio de vaca ser sagrada, não sei o que e tal. Mas escuta, a vaca é ou não é sagrada? Né? Eu pergunto quando a pessoa diz uma coisa dessas. Pois é um animal que, quando em vida, dá leite, puxa o arado, e depois, quando morre, porque ninguém vive para sempre, quando aqueles milhões de vacas morrem, depois de ter nos servido durante toda a sua vida dando leite, que vai se transformar em iogurte, em manteiga, em queijo, alimentando as nossas crianças e tudo, e puxando o arado que vai se transformar também em comida, porque são terrenos agora arados, tratados, plantados, aí morre e nos doa
seus ossos, seu couro, seus chifres, com os quais são feitas roupas, são feitos utensílios. Então é sagrado ou não é? É claro que é. Nós achamos que não, porque nós aqui no Ocidente tratamos os animais com muita crueldade. Sobre isso, assista a um vídeo intitulado A Carne é Fraca. E se você tiver acesso a um outro filme muito interessante chamado Os Terráqueos, que também é muito bom, sobre o mesmo tema, da forma como o ser humano se relaciona com outros animais. E aqui no Brasil, você chega perto de uma vaquinha, ela imediatamente sai de perto de você. Por que será? Ah, porque é assim mesmo, né? Os animais são assim. Será que são mesmo? Você chega na Índia e se aproxima de uma vaca e ela não foge. Ao contrário, ela vem na sua direção. E aí você faz um carinhozinho assim atrás da orelha, como se fosse um gatinho, e a vaquinha vai fazendo assim, ó. Às vezes dá um desastre, porque elas têm aqueles chifrinhos, né? E às vezes o chifre engancha aqui assim, ela baixou a cabeça, na hora que ela levanta, te suspende. Mas não é por mal, ela não está te atacando, foi só um acidente, é só soltar ali e pronto. Um dia nós estávamos andando em Rishikesh, um grupo de brasileiros, e vinha uma brasileira na frente, alegremente e tal, meio distraída, olhando para o chão. De repente ela olha para cima, tinha um touro macho, um touro, não é uma vaquinha, é um touro, um nandi, aquele cabeção na frente dela. E a imagem que nós temos no Brasil, bom, no Ocidente, é de que touro é um bicho perigoso, é um bicho que ataca. Na Índia, não. Ela levou um sustaço, quase desmaiou. Tivemos que ir acudi-la. O que foi? Aquilo não era nada, era só o marido aqui, da vaquinha, que não queria nada mais. Eles ficam passeando soltos pela rua, comem papel, comem lixo assim que está solto, né? São como se fosse até um aspirador de pó, e roubam algumas comidinhas, algumas frutas dos vendedores que não permanecem inertes. Essa é uma outra figura que foi difundida pela primeira versão da Volta ao Mundo em 80 Dias, com David Niven e Cantinflas, e o Cantinflas fazia o seu empregado, Passepartout, e numa cena lá, o Passepartout espanta uma vaca, um touro, e a população corre atrás dele para linchá-lo. Então ficou essa imagem de que lá eles deixam que as vaquinhas comam os seus produtos que estão à venda e tal, mas não é bem assim não. Se a vaquinha for lá comer o que não deve, comer os produtos do vendedor, coitado do vendedor, então ele vai morrer de fome e a sua família também. O vendedor dá umas bordoadas na vaquinha para que ela saia dali, para que ela entenda que não, aqui não, vai comer outra coisa, onde tiver, uma graminha, um jornal velho, mas as minhas frutinhas não. Claro, eles não fazem para maltratar, né? Nós aqui no Ocidente fazemos para maltratar, lá eles só fazem para espantar. E muitas vacas soltas por todo lado, mas há uma reverência não apenas à vaca, a reverência é ao animal em geral, tanto que o Hanuman é o general macaco. E as serpentes, tudo lá é sagrado, né? Então as serpentes também são, e às vezes as pessoas não compreendem, mas como é isso? Por que tudo sagrado, tudo sagrado? Na verdade, o ambientalismo e toda essa cultura que está surgindo agora de tratar da natureza, respeitando a natureza, respeitando os animais, muitos deles em extinção, isso está se encaminhando para que nós consigamos compreender que, na verdade, não é na Índia que tudo é sagrado, que todos os animais são sagrados. Tudo é sagrado realmente. Não é para a gente sair destruindo, nem mesmo com o pretexto de nos alimentar deles, porque não é necessário. Ainda se fosse, pensar-se-ia mais de uma vez. Mas, na verdade, não é. Não acredito que muitas vezes ao longo da história tenha sido realmente necessário matar animais para nos alimentar deles. E a serpente foi considerada sagrada, foi decretado pelos sacerdotes que ela deveria ser sagrada no momento em que
os ratos se reproduziram demais. E basta um rato para dizimar uma aldeia. Se ele espalha doenças por ali, urinando nos seus, por exemplo, nos seus estoques de cereais, blá blá, vai ficar todo mundo doente. Uma serpente talvez passe toda a sua vida e não pique ninguém. Tantos milhões e milhões e milhões de hindus nunca foram picados por uma serpente, embora elas passeiem livremente. Mas um único rato pode matar muita gente. Então, os sacerdotes decretaram: ninguém mais mata a serpente. Isto é um animal sagrado. A serpente se alimenta de ratos. E com isso, eles vão preservar, as serpentes vão preservar a saúde da nossa população. Isto foi há séculos. Dali para frente, ninguém mais questionou por que era sagrada. O fato é que não é visto com bons olhos quem na Índia mata uma serpente. Outro animal. Acabou. Não tem mais animal nenhum. Garuda. Um animal mitológico, uma ave mitológica associada à águia. Ustra. Olha, ninguém falou ustra. Ustra. Às vezes paulista diz ustra. Astanga. Não, isso aqui é SH. É ustra. Astanga. Ustra. Camelo. Outra curiosidade é que camelo para nós tem 2 corcovas. Com uma corcova é dromedário. Na Índia, ustra é camelo, mas camelo com uma corcova. Os nomes vão mudando, né? Os conceitos vão mudando de um país para o outro. Você chega lá, vê aquele bicho com uma corcova só, um dromedário. O indiano olha para você e diz: não, isso é um camelo. Dromedário não sei nem o que é, isso é um camelo. Tá bom. Camelo. Ustra. Outra. Acabou? Animais. C'est fini. Então vamos agora para parte da anatomia. Parte do corpo humano. Angusta. Começou bem, hein? Angusta, ninguém sabe o que é, né? A maioria não sabe. É o dedão do pé. Angusta. Ang vem de anga. Angusta. O dedão do pé. Isso é muito importante. Saber a tradução, não usar a tradução. Não chamar de postura do cachorrinho, postura do aviãozinho. Isso é coisa para criança, né? Aliás, nem para criança. Eu me lembro de que no passado, há uns 30, 40 anos atrás, nós dávamos muita aula para crianças. Depois, por uma questão de especialização, nós passamos a trabalhar só com adultos. Mas naquela época as crianças aprendiam sânscrito tranquilamente. E o ápice disto foi o momento em que uma instrutora nossa da década de 70 trabalhava com crianças, mas ainda por cima crianças excepcionais. E todas conheciam os nomes em sânscrito. Então, quando algum adulto, dito normal, reclamava que, ai meu Deus, é muito difícil, não consigo decorar sânscrito, por que tem que ser sânscrito, por que não traduz? A gente chamava um daqueles menininhos mongoloides e dizia: vem cá, ensina aqui para ele, mostra aqui, posição tal, tudo em sânscrito. E o menininho sabia tudo. Portanto, essa desculpa de que tem que traduzir porque senão as pessoas não compreendem, não, isso é conversa para boi dormir. Vocês sabem por que de vez em quando chega alguém e me oferece aqui uma bebida misteriosa, uma poção mágica? É que eu leciono, daqui a pouquinho vai fazer 50 anos. 50 anos de magistério com giz. Eu já engoli tanto giz na minha vida que hoje eu acredito que eu tenha os pulmões em gesso. Assim, quando eu morrer, quando forem lá escavar para retirar os ossos, vão encontrar todos os ossos, mas o pulmão vai estar inteiro. Vai estar assim, aquele pulmão, aquele molde em giz, molde em gesso. E aí vocês, por favor, guardem lá, coloquem num lugar bonitinho e digam: olha, você está vendo isso aí, ó? É o ônus de se trabalhar com giz
naquela época, naquele momento pré-histórico em que se usava giz. E por que eu ainda uso giz, se já inventaram coisa melhor? Eu poderia usar como desculpa que eu sou da velha guarda e que me habituei. Mas na verdade não é isso não, é que eu já experimentei outros recursos e não há nenhum tão ágil quanto o giz. Na década de 70 eu comecei a utilizar o quadro branco, que não existia no Brasil. Eu fui fazer um curso na Europa e voltei com a novidade. Quadro branco, que beleza, a gente pode usar várias cores aqui. Não funciona. Não funciona. A mão fica toda suja, porque sujo de giz, a gente faz até assim, ó, no rosto, não tem problema nenhum. Abraça um amigo, né? Não tem importância. Agora aquela mão toda preta, ou toda vermelha, ou toda azul, ou a mistura de todas essas cores, não dá certo. A letra não fica legível à distância, não fica tão legível. A letra não fica tão bonita porque o giz prende no quadro e a letra fica como eu quero. Aqui, com aquela pena que escorrega no quadro branco, a minha letra fica muito feia. Para apagar, mesma coisa. Enfim, não deu certo. Mais tarde vieram os recursos eletrônicos. Veio o retroprojetor. E que coisa engessada, que coisa difícil de se usar, né? Você não pode improvisar, não pode mudar. Depois veio o PowerPoint, mesma coisa, também não dá para improvisar. No futuro, quem sabe, né? Talvez com mais tecnologia a gente possa brincar com isso aqui sem o giz. Mas então a razão é esta: eu fico respirando giz e quando eles percebem que a garganta arranhou, é porque eu estou ficando velhinho e o giz já está começando a ficar meio agressivo. Obrigado. E eu estava dizendo da importância, então, de saber o significado. Não se usar o significado, mas conhecê-lo. Você conhece aquele asana, Shirangusthasana. Bom, se você não sabe o que significa, você pega a cabeça e bota lá no chão, ó, Shirangusthasana. Mas se você sabe que Shira, ou Shir, significa cabeça, e Angusta é o dedão do pé, então é a cabeça no dedão do pé. É aqui, ó. É muito mais difícil, muito mais técnico e mais bonito também. Então, uma simples tradução, como às vezes pode ajudar na perfeição ao executar uma técnica. Bom, depois disseram Pada. Pata. Olha só, sânscrito e português, muito parecidos. Pada ou pata, ou pé, é a mesma coisa. Vamos pôr aqui o irmãozinho dele? Hasta. Nós dissemos Hastina, o elefante, porque usa a tromba como se tivesse uma mão. Hasta é mão. Depois, Janur. Ou Janus, que depois vira R. Janusasana, não. Janurasana. Sim, Janurasana. Por quê? Sei lá, é assim. Mas Janus também tem uma coisa interessante. É muito parecido Janur com Genu. Do francês, que quer dizer a mesma coisa. Quer dizer o quê? Joelho. Outro. Kapala. Kapala, crânio. Mas alguém já associou... cabeça. Shirsh. Crânio, cabeça. Mas alguém já associou Kapala com o termo Cabala, no sentido de que talvez tenha ocorrido alguma influência etimológica, já que Cabala é a cúpula, é a cabeça da tradição secreta hebraica. Shirsh, cabeça. Bahu. O que é Bahu?
ombro. Algumas vezes é usado como braço. Às vezes se refere ao lado daquele ombro ou daquele braço. Outro. Griva. É um I que não existe ali, ó, é um R vogal. Mas a gente coloca o I porque senão ninguém consegue ler. Griva. Griva, o que é griva mesmo? Por isso, Griva Vartanasana. O que é Griva Vartana? Vartana. Vartana, circunvolução. Ou para a direita ou para a esquerda, não importa. Griva Vartanasana é o asana em que você pega o seu Griva e Vartana. É isso. Tem mais. Merudanda. Meru. O que é Meru? Meru é o Monte Meru da Índia. Uma montanha que é considerada como o umbigo do mundo, o centro do mundo. Danda, bastão. Qual é o bastão que é o centro do nosso mundo, do nosso universo? Então, Merudanda é usado para se referir à coluna. Não que seja literalmente coluna vertebral, mas é usado no sentido, é usado para se referir às posições que utilizam, geralmente, as que estão com a coluna em contato com o solo. Você deita de costas para o solo, levanta aqui, ó. Levanta aqui do chão. Vou botar a mão noutra posição. Vou botar a mão nessa posição aqui, ó. Então, é um Merudandasana. Aqui outro. Merudandasana. Tem vários. Quase todos os asanas em que você está deitado no chão, com a coluna no chão. E aí levanta ou os pés, ou o dorso, ou ambos, né, ou alguma coisa parecida com isso. Muitos deles levam o nome de não sei que Merudanda. Outro. Nasagra. Olha, outra coincidência interessante. Nasagra. Nasal. Nasagra. Nariz. Diga. Lamba. Lamba não sei o que é. Não, esqueci, ó, tô ficando velho. Cotovelo, lamba? Não. Lamba é apoio. Niralamba sem apoio. Ah, bom. Então não entra aqui. Danda. Danta. Olha, outra coincidência interessante. Eu prefiro chamar de coincidência, mas aqui dentro eu acho que houve influência, né? Tem que ter havido, porque são muitas palavras, são muitas coincidências, palavras muito semelhantes que têm exatamente o mesmo significado. Danta em sânscrito é dente em português. Qual é outro? Karani é corpo, né? Karani, corpo. Nitamba. Na verdade, não é não. Nitamba é curva. Mas uma professora, uma colega nossa, há 30 anos, traduziu como nádegas. Porque também pode ser. Pode ser. Mas eu fui curioso e dei uma olhada no dicionário e vi que Nitamba refere-se
a curva do rio, as curvas da encosta da montanha e as curvas do corpo da mulher. Realmente, em Tambasana é muito, não tem nada a ver com nádegas, né? Tem a ver com curva. O que mais? Diva. Diva. O que é diva? Língua. Diva, língua. Qual foi o outro? Tricurti, não, tricuti. Tá igual aquela professora lá que foi dar aula. Não era nossa, mas estava dando aula de uma determinada coisa e falou num tal de holoforte. Deve ser quando luz é forte é holoforte, quando é fraca é holofraca. Tricuti. Mas tricuti não é propriamente uma parte da anatomia. Tricuti é onde se encontram as três correntes, Ida, Pingala e Sushumna, aqui nesta região, então a região do tricuti. Mais alguma? Ioni. Muito bem. Ioni é o órgão sexual feminino e seu irmãozinho, o Linga, o órgão sexual masculino. Isto serve também para nos mostrar os gêneros. Terminou com A é masculino, terminou com I acentuado é feminino. Que mais? Acho que nós pegamos tudo já, hein? Alguém se lembra de alguma outra parte da anatomia que é utilizada para nomear asanas? Ah, olha, outra coincidência maravilhosa aqui, ó. E o que é o hurt? É o heart. Heart. Coração. Então, às vezes nós escrevemos com I aqui, ó. Heart. Coração. E, como ainda temos uns minutinhos, os prefixos. Há os prefixos que se referem ao grau de adiantamento do asana, aos que se referem às posições de pernas, e por aí vão variando os prefixos. Então, por exemplo, nós escolhemos aqui um asana qualquer. Digamos que você tenha escolhido um Bhujanga. Não, um melhor aqui que dá mais variações, que é o Paschimottanasana. Paschimottanasana. Paschimottan. Então, você tem Sukha, é a execução em relaxamento. Ardha, a execução incompleta. Quer dizer, você poderia ir mais, mas você não fez. Não foi até lá, embora pudesse. Ou então, porque não pode. Não importa. O Sukha Paschimottanasana está em relaxamento. Respiração livre. O Ardha Paschimottanasana. O pezinho já está na posição certa. A mão já está aqui, não está relaxando, mas ou ele não consegue, ou ele não quer, por qualquer razão,
ou lhe é contraindicado, vai ver que machucou a coluna, sofreu um acidente, não sei. Ou está grávido, 9 meses, né? Ele não quer completar. Depois vem Radha, real. Sukha quer dizer fácil. Ardha, metade, incompleto. Radha, real, real de reis. Então, o Pastimotan, real, como ele é realmente, toca com a cabeça, ou na variação que põe a cabeça lá nos tornozelos, ou então também é correta aquela outra variação que faz as costas ficarem curvas e tenta colocar o alto da cabeça nos joelhos. São duas variações, as duas existem. E realmente só muito tempo de vida, muita viagem, muito curso, muita cabeçada, muita gafe, muita tentativa e erro é que vai nos ensinando, tudo isso vai nos ensinando a tolerância. E tolerância é essa baseada na diversidade das coisas que realmente existem. Porque eu até li um trecho em algum lugar agora há pouco no início da aula que dizia que quando você conhece pouca coisa, aquilo é a verdade, insofismável. À medida que você vai conhecendo mais, você vai vendo que existem outras opções, que a sua verdade não é a única verdade. E aí, em 1975, eu fui à Índia e executei lá o Paschimottanasana. O professor deu em aula e eu fiz lá o Paschimottanasana. E aí, ele mandou que eu fizesse o Paschimottanasana com as costas retas e pusesse o rosto nos tornozelos. Beleza. Para mim aquilo era o suprassumo da perfeição. Mais tarde fui fazer curso noutra escola. Na hora que o professor disse Paschimottanasana, eu todo alegrinho fui lá e fiz como havia aprendido na própria Índia. E ele disse, não. Paschimottanasana não é assim. Paschimottanasana é assim. E eu quase dei uma mancada, né? Quase que eu disse, mas vocês não se entendem? Cada professor manda fazer de um jeito, afinal eu estou na Índia, cada escola ensina de uma maneira, como é que eu vou fazer quando chegar lá no Brasil? Alguém vai me acreditar se eu disser que na Índia é cada um método diferente? Mas não falei, só pensei. Ainda bem, não teria sido expulso sumariamente. Na Índia não se questiona. E não só na Índia, no Oriente, né? Imagine um candidato a samurai questionando o seu mestre. Tomava logo uma espadada no pescoço e acabava a conversa. Mas, como eu devo ter feito uma cara de perplexidade, ele teve piedade de mim e resolveu me explicar. E me perguntou, o que significa Paschimotan? E eu disse, distensão posterior. Ele talvez não esperasse que eu soubesse. Mas como eu disse certinho, ele disse, sim. Então, qual dos dois dá mais distensão posterior? E eu fiz, já tinha aprendido com os indianos, já aprendi a fazer assim. Nem sim, nem não. Muito pelo contrário. Então, ele pegou uma fita métrica, colocou a fita métrica neste ossinho e a outra extremidade da fita métrica neste ossinho aqui do crânio. E mandou que um demonstrador dele fizesse esta variação. E houve uma distensão posterior de X centímetros, não me lembro quantos. Depois ele repetiu a experiência com este Paschimottanasana e distendeu muito mais. Aí ele olhou para mim com a cara de gozação e disse, qual dos dois é mais Paschimottan? Eu disse, tem razão, é esse aqui. Mas este não dá ibope. Quer dizer, as pessoas não acham bonito quando fica aquele vazio aqui no meio assim. Acham bonito quando você deita totalmente, junta tudo. E este dá mais, tem um fã-clube. Mas os dois estão corretos sim. E posição de pé, uma porção de posições diferentes. Enfim.
Depois vem a variação Maha. Não é Maha, Maha. Variação Maha, grande, quer dizer grande. Você coloca a cabeça aqui no chão e executa o asana. Para isso, naturalmente, tem que afastar um pouquinho. Não é fazer o Pavishta Konasana, é afastar um pouquinhozinho, o suficiente para que o rosto passe. Então, este é um Maha Paschimottanasana. Mas depois, tem os asanas cujo prefixo se refere à posição das pernas. E, novamente, aqui você vai encontrar Sukha. É a mesma palavra, mas você vai perceber facilmente quando ela se refere à posição das pernas. Por quê? Aqui não tem como fazer Sukha em Sukhasana, com as pernas cruzadas em Sukhasana. Aí não é mais Paschimottanasana. Mas, se ao invés de um Paschimottanasana você estivesse fazendo um Yogasana, você poderia fazer um Sukha Yogasana, começando do Sukhasana e fazendo a flexão para frente. Você poderia fazer um Padma Yogasana, que seria colocando as pernas em Padmasana e flexionando para frente. Você poderia fazer um Vajra, que seria se sentar em Vajrasana e fazer a flexão para frente. Você poderia fazer também um Bhadra, que seria se sentar em Bhadrasana e fazer a flexão para frente. E aqui você pode pôr mais o que você quiser, porque todas as posições sentadas podem ser utilizadas como prefixo para a execução de algum outro asana cuja posição de pernas permita. Então, por exemplo, você poderia fazer um Siddha Yogasana. Perfeitamente, é possível. Você poderia fazer um Swastika Yogasana. É só colocar as pernas em Swastikasana e passar para o Yogasana. Então aqui, a primeira divisão é com relação a adiantamento. A segunda é com relação à posição de pernas. Tem mais umas tantas aqui para você escolher. Depois, tem as que são referentes a pontos de apoio. Então, pontos de apoio. Yeka. Pada. Pé. Ou pata. Yeka pada. Num só apoio. O Yogasana não tem essa possibilidade. Mas nós podemos fazer um outro asana qualquer com uma perna só. Yekapada, qualquer coisa. Dvapada, 2 pés. Tripada, 3 pés. 3 pés? Sim, 3 apoios. Tripadasana. Chatuspadasana, 4 pés, 4 apoios. Por exemplo, Chatuspadasana, aqui ó. Chatuspada, vou botar na palma da mão que é mais fácil. Então, Chatuspadasana. Está nos 4 pés, 2 pés, 2 mãos, 4 apoios. Depois você tem Yekahasta, uma só mão. Eu poderia fazer um Yekahasta Chatuspadasana, mas aí ele vira Tripadasana. Dvahasta, 2 mãos. Eu vou fazer alguma coisa utilizando as 2 mãos. Depois nós temos o tipo de apoio. Um apoio chamado Uttita. Uttita. Que é
o frágil apoio. Então, geralmente, nas pontas dos dedos das mãos ou na ponta dos pés. Geralmente, mas há exceções. Há variações que contradizem isso. Depois você tem a ponta dos dedos das mãos. Tem muita gente que faz o apoio assim, ó. Então não está apoiando nos dedos, está apoiando na mão. Isto aqui é o falso Uttita. É melhor, então, colocar a mão toda. Ou, no próximo estágio, ponta dos dedos. Em geral, quem faz na palma das mãos consegue fazer nas pontas dos dedos. Não faz por condescendência excessiva consigo próprio. Ou por pobreza de espírito, porque, mas nunca pensei nisso, né? E a gente chega lá e diz, faça aí na ponta dos dedos, vamos ver se você consegue. E o garotão vai lá, ou a menina vai lá e faz. Olha, eu consigo. Pois é, por que não tentou antes? Né? Por que alguém tem que dizer para você fazer? Isso não é swastika. Swastika é quando ninguém precisa dizer e você vai lá e faz. E qual é a vantagem disso? Bom, em primeiro lugar, é uma vantagem estética, é muito mais bonito. Em alguns asanas você fica muito mais longe do chão. É quase uma levitação. Depois, tem a vantagem de impressionar muito. Todas as vezes que alguém vê um asana muscular em que o seu corpo está todo fora do chão e você segurando só, se apoiando só nas pontas dos dedos, por exemplo, um desportista, ele fica muito impressionado, diz, uau, esse pessoal do yoga é fera. E se é uma menina? Ainda por cima era uma menina. E como primeira consequência, você fica com uma pegada maravilhosa. Quando você diz boa tarde, é boa tarde mesmo. Né? É, porque aquela mão mole, né? Quando a gente vai cumprimentar, tem algumas pessoas que você vai cumprimentar e tem aquela gelatina assim. Não tem muita graça. Mas um dia eu acabei casado por causa disso. Em 1967, fui apresentado a uma jovem austríaca e ela agarrou a minha mão e disse, muito prazer. E olha, prazer foi tanto que acabou casada. Né? Mas foi aquilo, né? A pegada, né? Tinha uma pessoa ali, e aquela pessoa estava me tocando, não estava com frescura. Né? Então, isso é, para quem faz o asana, o Uttita é muito importante. Você obtém um outro tipo de respeito quando você cumprimenta uma pessoa. São duas coisas, é o olho no olho e o aperto de mão. São as duas coisas que mostram ao interlocutor com quem ele está falando, quem é você realmente, se você é digno de fé, se você não é, se você é sério, se você é picareta. É o olho no olho e o aperto de mão. E depois o Urdhva, que é um outro tipo de asana elevado. Urdhva significa elevado. Os dois, às vezes, são usados indistintamente, porque há certos nomes que já utilizaram todas as possibilidades e aí usa-se o Uttita para representar alguma coisa elevada e usa-se Urdhva para se referir a uma coisa que no final era o Uttita. Mas, enfim, são muitos séculos de nomenclatura e às vezes essas coisas acontecem mesmo. Mas normalmente seria assim, Urdhva é alguma coisa que sugira elevação pesada. Né? O próprio nome já sugere. Um é Uttita, uma coisa que saltita. E o outro é Urdhva, uma coisa pesadona. Por exemplo, Urdhva Padmasana. O que seria um Urdhva Padmasana? É o mesmo que Padma Sirsasana, é outro nome. Também aparece como Urdhva Padmasana. Mas normalmente não é isso. Normalmente é quando é um muscular ou alguma coisa assim, em que você levanta o corpo todo. Então o peso do corpo inteiro está sendo levantado, é um Urdhva. Interessante que há 10 anos mais ou menos, eu
pedi por escrito no nosso livro principal, no Faça Yoga Antes que Você Precise, que as pessoas de todas as linhas de yoga, e mesmo da nossa, contribuíssem com outros nomes para as técnicas, ou seja, encontrou esta técnica com outro nome em algum livro de qualquer tipo de yoga, que nos enviem para que nós possamos acrescentar embaixo este asana, também conhecido pelo nome tal, e pelo nome tal, e pelo nome tal. Talvez a gente pudesse até colocar conhecido pelo nome tal na linha do Iyengar, pelo nome tal em Rishikesh, e por aí vai. Você acredita que em 10 anos ninguém mandou nenhuma contribuição? E esse livro vendeu muito. Ele está na 11ª edição e vendeu assim uma quantidade muito grande, muito grande. Pessoas de várias outras linhas de yoga me escreveram dizendo que leram, que foi um livro que fez muita contribuição, proporcionou, né, muita contribuição, porque tem muito acervo, né, tem mais de 2.000 fotografias de asanas, é o livro mais completo já publicado no mundo sobre técnicas, todas, não só técnicas de asana, porque tem também uma coletânea de 54 ou 58 pranayamas, 52 técnicas de meditação, 108 mudras, né? Então, muita coisa, o livro é muito completo. Esse livro tem sido lido, não é que as pessoas não leiam, mas por talvez timidez não me enviaram os nomes. Então, se você está me escutando agora, por favor, se você conhece alguma daquelas técnicas, encontrou em algum livro com outro nome, me manda esse material, nós vamos tentar em edições futuras acrescentar essa informação, porque é extremamente útil. E é também uma homenagem que se presta àquela escola, ao citar o nome, ao reconhecer o nome que é utilizado naquela outra corrente. Pronto, eu acho que está bom. Com isto aqui a gente já aprendeu bastante, se divertiu bastante. E na próxima aula a gente conversa mais. Swastika.